versículo 8 e 9, falando sobre a pessoa bendita de Jesus, ele diz: ele mesmo sendo Deus, em forma de Deus, ou semelhante a Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina, esvaziou-se de si mesmo e se fez carne, e habitou entre nós, sendo humilde, tomou forma de servo, obediente até a morte. E Paulo enfatiza dizendo: e morte de cruz. A pior de todas as mortes naquele período. A pior das condenações daquele período era a condenação por morte de cruz. Para você ter noção e ideia, a condenação, a sentença por morte de cruz só era dada para poucos grupos de pessoas, entre elas escravos, servos, que por alguma razão desobedecia o seu senhor, os seus patrões, suas autoridades. O outro grupo que era condenado à morte de cruz eram pessoas que se revoltavam contra os governadores. E eles deveriam ser mortos da pior forma possível. A humilhação maior de todas era a morte pela cruz. E certamente você que nos ouve já ouviu diversas vezes, várias vezes, esta mesma pregação, esta mesma palavra: Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Agora a pergunta é, que talvez você sempre se faz: mas por que Jesus teve que morrer por mim? Por qual razão Jesus teve que morrer por mim? E alguém diz: para lhe salvar, para nos salvar. Mas salvar de quê? E salvar para quê? Porque todos nós, toda a humanidade estava perdida, estava condenada. Condenada ao quê, pregador? Condenada ao inferno, à perdição eterna. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele diz: todos pecaram e destituídos estão ou foram da glória de Deus. Toda a humanidade, descendentes de Adão e Eva, herdaram o pecado de Adão e Eva e já nascem condenados, perdidos e mortos em seus delitos e pecados, mortos espiritualmente falando, sem vida, escravizados. Sabe, esta quantidade de pessoas aqui sentadas, alguns já falaram, outros já louvaram, todos eles um dia foram escravos também do pecado. Todos que aqui estão falando, até mesmo eu, estava também perdido, morto em meus pecados, caminhando em passos largos para o inferno, vivendo uma vida de ilusão, uma vida passageira. Sorria hoje, mas não sabia se seria da mesma forma no dia seguinte. Morto espiritualmente, escravo, fazia apenas o que o inimigo colocava em meu coração. Até que um dia Jesus me encontrou.
Até que um dia Jesus encontrou cada uma destas pessoas que está aqui sentado. Mas isso só foi possível porque um dia Cristo, Jesus, desceu da glória, desceu do céu, habitou entre nós, tomou uma cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ainda ele respondendo porque ele precisou morrer para te salvar. Porque todos nós, sendo pecadores, a consequência destes pecados era só é a morte. Paulo escrevendo, ele diz que o salário do pecado é a morte. Imagine agora o que acontece na eternidade, o que acontece nos céus. Todas as vezes que um ser humano peca, todas as vezes que alguém comete uma iniquidade, um pecado, o inimigo olha e diz: o meu cliente trabalhou, ele precisa ser pago. E você sabe